Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos retomar os nossos estudos. Cinemática. Bom, o que nós falamos sobre a cinemática? Nós falamos que a cinemática ela estuda os corpos em movimento, correto? Mas eu não preciso saber as suas causas, não preciso saber o porquê que ele está se movimentando. Então, se eu estou falando sobre o movimento, eu estou falando da parte da mecânica, correto? Então eu coloquei ali para vocês que a parte da mecânica estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta o que os causou. Então o que fez entrar em movimento? Alguns conceitos são básicos para que nós possamos falar melhor agora sobre o movimento uniforme. Primeiro, posição. Bom, o que é uma posição? Nós comentamos muito sobre isso, né? Então, há um ponto em que o corpo está. Olha o que eu coloquei para vocês. É a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Então, nós vamos representar sempre pela letra S. Então, eu tenho lá um carrinho. Esse carrinho, ele tem alguns pontos, né? Alguns espaços, algumas posições. Quando eu falo posição, eu estou também falando em espaço. Então, nós temos aqui a posição 1. Posição 1, 10 km, é o lugar onde ele está. Posição 2, 35 km, é o lugar onde ele está, correto? Então, é a localização do seu móvel, a localização do seu corpo. Bom, dois pontos importantes aqui para vocês, só para nós relembrarmos, sobre movimento e repouso. Vocês lembram que a professora falou sobre o movimento, sobre o repouso? Nós temos sempre que pensar duas posições, dois objetos. Se esses dois corpos estiverem sempre mantendo a mesma distância, eu falo que um está em repouso em relação ao outro. Agora, se um se movimenta, o outro não, ou há ali uma variação da distância entre esses dois corpos, eu estou falando em movimento. Por isso que eu coloquei ali para vocês, olha. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento, não é isso? E também quando a posição de um móvel não se altera, ou seja, continua sempre tendo a mesma distância em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo está então em repouso. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre deslocamento. Bom, o que é um deslocamento, correto? Então eu tenho aqui, é a variação da posição do móvel em referido intervalo de tempo. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma posição A, uma posição B. O corpo sai da posição A e vai para a posição B. Para eu achar ali o meu deslocamento, é só subtrair essas duas posições, correto? Lembrando sempre que quando nós temos posições positivas, é bem fácil, bem tranquilo. Agora, quando nós temos posições negativas, tem que tomar cuidado, muito cuidado com o sinalzinho, tá? Então, eu coloco ali para vocês as posições, posição inicial, posição final. Coloquei também um exemplo, né? O meu carrinho, esse carrinho eu tenho ele saindo da posição de 10 km, indo para a posição de 35 km. Se eu fizer então a subtração aqui, 35 menos 10, 25, óbvio, certo? Relembrando? E aí agora a gente vem falar sobre velocidade média. Quando nós falamos sobre velocidade média, eu preciso sempre pensar em deslocamento e tempo. Então, isso nós falamos bastante já nas nossas aulas. Só estou relembrando aqui para entrarmos no movimento uniforme. Bom, o que é então essa velocidade escalar média? É a razão que eu tenho entre o deslocamento e o intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento. Então, o corpo saiu de uma posição, foi para outra posição, ele vai ter ali um tempo para tudo isso, correto? Por isso que nós temos na nossa equação, aqui onde nós temos o ΔS sobre ΔT, a velocidade, e nós temos a posição, a velocidade média, posição final menos posição inicial, onde nós abrimos o ΔS, e abrimos também o ΔT, que é o intervalo de tempo, T final menos tempo inicial. Lembra-se sempre que delta é intervalo, é variação, então é sempre final menos o inicial. E aí nós falamos também um pouquinho sobre as unidades. Então nós temos aqui, no sistema internacional, como foi falado bastante lá nas primeiras aulas, quando eu estou tratando de velocidade, eu tenho que falar o quê? É deslocamento por tempo? Então, metros por segundo. Mas eu posso também, a gente não vê só isso, né? Metros por segundo. A gente vê o quê? Quilômetros por hora. Então, eu posso transformar metros por segundo para quilômetros por hora. E aí eu tenho aquela regrinha, lembram? A regrinha que, se eu tiver metros por segundo eu quero quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Ou se eu quiser, estou vendo lá no velocímetro está trazendo o quê?
quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3,6. E aí eu encontro em metros por segundo. A maioria dos cálculos que nós fazemos sempre será no Sistema Internacional de Medidas, correto? Se não fala nada no Sistema Internacional de Medidas, aí nós podemos fazer em quilômetros, horas, minutos, centímetros e assim por diante. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês, só para a gente relembrar, né, alguns exercícios para relembrá-los como que a gente resolve a velocidade média. Então eu tenho ali, ó, o Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos nessa terça, viu? Foi, né, semana passada, 25/10/2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11,22 segundos. Vocês estão vendo que eu coloquei para vocês ali a distância, coloquei o tempo. Ai, professora, mas né, em vírgula, eu não gosto de fazer exercício com vírgula, mas vamos lá, temos que resolver também. Então, nós temos lá a velocidade. Velocidade é espaço por tempo, correto? Se é espaço por tempo, então eu posso pegar o quê? 100 metros dividido por 11,22 segundos. Então, o meu resultado em metros por segundo dá 8,91 metros por segundo. Só que, quando se fala em velocidade média, quando se fala em velocidade, nós trabalhamos em quilômetros por hora. Então, fazendo-se essa transformação, vocês podem notar ali, ó, deixei passo a passo. Nós vamos multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, ele vai dar 32,076, ou seja, aproximadamente 32 km por hora. Um outro exemplo também que nós temos que pensar aqui um menino sai de sua casa, caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros, ou seja, se eu pensar no sistema internacional, eu penso em metros, 0,4 metros, e se ele gasta 5 minutos no trajeto, minutos, eu vou ter que transformar isso também no sistema internacional, então vou ter que transformar isso em segundos. A distância entre a sua casa e a escola em metros é de... Pensando um pouquinho, gente, tá lá o camarada, ele vai para a sua escola, correto? Então, eu tenho a distância. A velocidade média do garoto é de 1 passo por segundo e cada passo tem 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. Então, a velocidade do camarada ali é de 0,4 dividido por 1 segundo, ou seja, 0,4 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade. Por que eu preciso da velocidade? Porque ele traz também o tempo. O tempo que ele levou da sua casa até a escola não foi de 5 minutos? Cada minuto, vamos relembrar, eu tenho 60 segundos. Então, 5 vezes 60, 300 segundos. Então, pera lá. Se eu tenho que velocidade média é espaço por tempo, e se eu sei que a velocidade foi de 0,4 metros por segundo, o tempo de 300 segundos, substituindo a nossa equação, né, 0,4 na velocidade, 300 no tempo, eu vou achar ali o valor do espaço, multiplicando em cruz 120 metros. Então, o que nós temos ali, a distância entre a casa do menino, do garoto, até a escola, foi de 120 metros. Ele mora longe, né, gente? Então, bem fácil, mas assim, nós temos que pensar um pouquinho, porque aqui eu tive que transformar algumas unidades. E agora vamos para o principal, que é o movimento retilíneo uniforme. Quando eu falo movimento retilíneo, então nós vimos lá que nós temos vários tipos de trajetórias, certo? Nas outras aulas. Trajetória retilínea, trajetória curvilínea. Nesse momento agora, nós vamos trabalhar com o movimento retilíneo. Então, quer dizer que eu vou estar trabalhando em retas. E uniforme. O que significa uniforme? Uniforme é o mesmo, é igual. Então, na física, nós falamos que nós estamos trabalhando com um movimento onde a velocidade permanece igual, constante. Então, quando eu coloco ali, um corpo realiza movimento retilíneo uniforme, quando sua velocidade é constante e diferente de zero, lógico, porque se for igual a zero, não existe movimento, o corpo estará em repouso, certo? Estará parado. Então, por exemplo, eu coloquei ali, um avião 450 km por hora. Se ele mantiver essa velocidade durante todo o seu percurso, então nós dizemos que ele está realizando um movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade ela vai ser constante. Aí aqui eu preciso mostrar para vocês como que a gente encontra
a equação horária ou a função horária do movimento uniforme. Lembram do sorvete, que nós sempre falamos sobre sorvete desde o 9º ano? Então, é essa equação que nós vamos encontrar. Então, da onde que parte para achar essa equação? Essa equação parte da velocidade média, por isso que eu retomei a velocidade média com vocês. Então, eu tenho que velocidade média espaço por tempo. Então, deslocamento por intervalo de tempo. Como ΔS é a variação do espaço, é o deslocamento, é espaço final menos espaço inicial. O ΔT também é variação, é intervalo, T final menos T inicial. Abrimos a equação, certo? Então, essa equação aqui embaixo, vocês lembram dela, que nós já falamos sobre ela. A função horária agora, considerando T0 igual a zero, então, o momento que eu vou cronometrar, eu inicio pelo zero. Então, se o T0 é zero, eu cancelo, tiro ele da minha equação, correto? Arranquei ele da minha equação. Sobrou o restante, velocidade, eu já não coloco mais VM, por quê? Porque agora não é mais velocidade média, é uma velocidade que é velocidade constante, ela é uniforme. Então, fica V igual a S menos S0, tudo isso dividido pelo tempo. O que eu fiz agora? Multipliquei em cruz. Quando eu multiplico em cruz, olha lá, S menos S0 é igual a V vezes T. Fiz essa multiplicação em cruz, então o que eu vou deixar? Eu vou colocar o espaço sozinho de um lado e levar o que eu tenho de S0 para o outro lado. Como ele era negativo, ele vai positivo. O que sobrou para nós? S, espaço final, é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, como no movimento uniforme, velocidade escalar é constante, a aceleração também é constante e igual a zero. Então, não existe aceleração aqui no movimento uniforme. Por quê? Então, a aceleração, lembram da aceleração? Lembram da forma da aceleração média? Nós tínhamos o quê? Variação de velocidade por variação de tempo, não era isso? Então, se eu não tenho a variação de velocidade, a aceleração só pode ser nula. E aqui, só para relembrá-los também, quando nós falamos do movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando eu falo movimento progressivo, é quando eu estou de acordo com a orientação, no sentido da orientação. Então, minha velocidade vai ser positiva. Quando eu falo no movimento retrógrado, eu estou contra a orientação, né, da trajetória. Então, eu estou no sentido contrário. Então, minha velocidade será negativa.